E aí, chegando para o nosso momento, né? Ou seja, para mais um vídeo aqui no nosso canal, onde falamos sobre fraturas, reabilitação, e você está aqui justamente porque você está com a fratura de maléolo, seja lateral, medial, né? Ou bimalelar, tremalelar, enfim, está com dificuldade aí de movimentar o seu tornozelo, né? Colocar o seu pé para cima, pé para baixo, está inchado, enfim, sentindo fortes dores. Então você está nesse vídeo aqui para descobrir um pouco da causa, por quê, o que fazer. Então seja muito bem-vindo. Mas para você que ainda não me conhece, eu sou Heberton Araújo, fisioterapeuta aqui da Physio Runner Brasil, onde realizamos o tratamento de fraturas de alta complexidade. Então seja bem-vindo, e se ao final desse vídeo se restar dúvida, sempre deixa aí abaixo nos comentários. Mas deixa eu te pedir uma coisa, você está chegando agora pela primeira vez no canal, realize a sua inscrição, isso é sempre totalmente de graça, só clicar aí abaixo no botão de inscreva-se para que a gente possa alcançar 500 mil inscritos. E se aparecer rapidinho um botão chamado Hype ou Hypar, clica nele para o nosso vídeo subir, tá? Então fica até o final deste vídeo, vai ser importante para você. Enfim, se você tem essa lesão, é interessante que você fique. Antes de conversarmos sobre a questão de movimento, dor, por que está acontecendo aquilo outro, se faz necessário uma abordagem um pouco mais radiografada, digamos assim. Como assim? Vamos ver o nosso osso, a estrutura aí do seu tornozelo. Ah, não quero saber disso não. Enfim, se você não quiser saber, você vai perder muitas informações, tá? Mas eu vou falar do meu jeito. Vamos embora. Gente, o nosso tornozelo, ele é uma articulação pequena, mas bem trabalhosa. Por quê? Existem diversos ligamentos, como vocês podem observar nesse modelo anatômico aqui, ó, diversas estruturas que estão aí aderidas à nossa região do tornozelo. Quando ele está 100%, tá aí igual o teu, movimentando para cima e para baixo, sem dificuldade nenhuma, a gente nem lembra que tem, né? Mas depois que sofremos uma fratura, parece que não esqueceremos jamais. É isso mesmo que acontece. Quando sofremos uma fratura de maléolo lateral, maléolo medial ou trimaleolar, geralmente o paciente passa por quê? Por procedimento cirúrgico, talvez seja o seu caso. Em algumas outras situações, o paciente pode passar por tratamento conservador. Isso aí vai depender do quê? Da gravidade da lesão, se tem desvio, se não tem desvio, se tem lesão de outras estruturas, se não tem. Então são diversas informações. Se você fez cirurgia, então você tem outras estruturas lesionadas além do seu maléolo. Então o tornozelo é formado pelo maléolo lateral, maléolo medial e pelo osso do talos, tá bom? Ou seja, o talos é esse osso aqui que fica na articulação chamada articulação talocrural. Tíbia, fíbula e o talos, ou seja, todas as regiões distais, né? Ou seja, mais próximo ali ao calcânio, ou seja, o maléolo, como eu falei, mas é o maléolo da fíbula, o maléolo da nossa tíbia, que é o osso mais forte aí do seu tornozelo, tá? E o talos, ou seja, todos aqui se articulando como se fosse uma pinça, né? Se você estiver utilizando um parafuso grandão que passa daqui para a tíbia, é porque você teve lesão de cidesmose, que é essa articulaçãozinha aqui, tá? Então esse parafuso está juntando para que possa ser restaurada aí essa parte articular. Depois a gente fala sobre ele. Geralmente quando vocês chegam na clínica, é esperado que vocês passem por uma avaliação, pela consulta do fisioterapeuta, onde ele vai fazer a mensuração, vai verificar a mobilidade, vai ver a questão muscular, vai ver a questão nervosa, vai fazer diversos testes, fazer algumas perguntas, vai levantar o seu histórico de hábito de vida, etc., para que possa ser desenvolvido o seu plano de tratamento. Pois é, o plano de tratamento ele não sai de uma hora para outra, ou seja, precisa passar por essa avaliação para que o fisioterapeuta possa pensar qual é o melhor plano de tratamento a ser traçado para esse paciente. Pois é assim que funciona a fisioterapia, ou melhor, deve ser. Quando isso acontece, o fisioterapeuta vai verificar como é que está a rigidez, né, dessa articulação, desse tornozelo. Em algumas situações, algumas pessoas já chegam com certa mobilidade ali do tornozelo, porém sentem dor nessa área aqui, digamos na curva, né, aqui do pé. Ou seja, colocou o pé para cima, dói, pisou, dói. Sente dor aqui na planta do pé. Essa questão é importante. Todo paciente meu que chega com fratura em membro inferior, independente da região, eu sempre faço aqui uma palpação nessa planta do pé. Faz o seguinte, você que está em casa, passa o dedo só nessa planta do pé, apertando mesmo, ó, passa o dedo subindo aqui na planta do teu pé. Dói ou não dói? Com certeza. Esse é o trabalho primordial que o fisioterapeuta deve fazer. Por quê? Porque daqui a pouquinho você vai estar pisando, você vai estar fazendo descarga parcial de peso se não já tiver. Se você não tratar essa planta do pé, você vai sentir sérias dificuldades para apoiar esse pé no chão. Por quê? Porque vai doer bastante. Às vezes você vai sentir algo como se estivesse perfurando aqui a planta do seu pé. Essa região
é de fundamental importância. É o primeiro passo para o tratamento. Então, se você sentiu dor aqui na sua planta do pé, faz um favor, coloca aqui abaixo se você sentiu ou não. Eu senti a dor na planta do pé. Não senti nada. Coloca aqui abaixo, só para que eu possa saber, ou na verdade para que possamos fazer um apanhado de pessoas que sofrem dessa dor, nessa região. Aí, ou seja, fecha a minha teoria, digamos assim, que realmente tem que ser tratado a planta do pé. E aí? E outro detalhe, aproveita, sinto dor na planta do pé e não estou fazendo um tratamento específico. Coloca aí abaixo. Que é isso? Não está sendo feito nada nesse local. Bom, importante. Coloque aí abaixo. Então, gente, continuando. Então você chega lá com esse tornozelo duro, né? Então, com essa dificuldade de mobilização para cima e para baixo. Detalhe, no momento que se faz um alongamento, né? Digamos, eu geralmente pego aqui assim o pé do paciente e faço esse tipo de alongamento, ou seja, colocando esse pé para cima. Se tiver bem encurtado, o paciente vai sentir dor aqui, ó, nessa região da panturrilha. Outra área necessária a ser tratada. Outra área que precisa ser tratada para que esse tornozelo venha a se movimentar. Porque rigidez muscular, o músculo, ele é o que faz o movimento do seu pé, sim ou não? É. O gastrocnêmio, né, que é esse músculo da batata da perna, o gastrocnêmio, eles são 3 cabeças, ou seja, os gastrocnêmios, os gêmeos, mais o sóleo, ou seja, 3 músculos trazendo esse pé para baixo, deixando ele travado. Essa musculatura rígida, como é que você coloca esse pé para cima? Não tem como, não é verdade? Por quê? Porque aqui você só tem um, que é o tibial anterior, que vai fazer esse pé trazer esse pé para cima. Então imagine 1 contra 3, e aqui são robustos. Imagina aí 1 contra 3, é bem difícil. Então, a panturrilha tem que ser tratada também. E digo mais, a musculatura toda da região posterior da sua perna. Como assim? A coxa. Mas a minha lesão no tornozelo influencia totalmente. Então, os isquios tibiais, que é a musculatura da sua coxa, devem ser tratados, devem ser liberados, devem ser fortalecidos. Por quê? Porque vai interferir aqui no final. O nosso corpo, gente, ele não, fora os ossos, né? O resto é tudo um compartimento, é tudo unido, é interligado. Se já aconteceu uma alteração numa zona, vai interferir nas outras zonas também. É tanto que existe uma dor chamada dor referida. Ou seja, a lesão está numa área, você está sentindo dor na outra. Ou seja, isso significa que as coisas se interligam. Pode acontecer essa interferência. Então isso faz parte do tratamento ouro. Tratamento de alta qualidade. Precisa ser tratado o membro inferior do paciente todo. Não é só a região, não é só o local. Por quê? Se você só trata o local, daqui a pouco esse paciente vai continuar com dificuldade de andar, de pisar, medo. Vocês têm medo de pisar ou não? Vocês estão utilizando muletas aí, né? Pois é. E aí, você está com medo de soltar essa muleta? Me diga aqui, outra questão, aproveita de novo, outra pergunta. Quanto tempo você está utilizando essa muleta e me diga aí qual é o tipo da sua fratura? Não vem me dizer que você está com mais de 2 meses aí, ou 3 meses utilizando muleta não, né? Vamos com calma. Mas, coloca aí abaixo para que a gente possa descobrir. E também você largou por quê? Tá com medo? Como é que tá aí? Né? Como é que tá aí na sua fisioterapia? Deixa aqui abaixo, gente. Isso é importante, tá bom? No decorrer do tratamento, né, a gente pode utilizar o que? Laser para acelerar o processo de cicatrização, o lipos, né, que eu já venho falando bastante com vocês, que é a ultrassom pulsada de baixa intensidade, mobilizações intraarticulares, dependendo aqui de como está a rigidez, deve ser feito, né? Ou seja, tem que ser vista a biomecânica. Cadê? Aqui, ó, deve ser visto a biomecânica, tá? E a cinesiologia. Olha aí, importante demais. As estruturas devem ser estudadas bastante para poder trabalhar essa área aqui, senão seu paciente vai ficar com dificuldade de movimentar esse tornozelo, dor, inchaço e lá vai. E tome tempo para reabilitar. Se não desenvolver uma fibrose aí tem esse detalhe também. Como sabemos, tem toda essa região, tá? Quando essas estruturas, todas as que eu citei, não são tratadas, não são liberadas, não são mobilizadas, não são ativadas, o paciente vai sofrer com o quê? Dores frequentes e inchaços nessa região. Então isso precisa ser muito bem visto logo no início ali do tratamento. Então você precisa analisar muito bem essa questão para que você possa aí ter um plano de tratamento adequado para o seu paciente, e para você que é paciente tem que ficar atento a esses fatores, né? Então, como eu citei para vocês, um tratamento de fisioterapia completo pode variar de 10 a 20,
30, 40 sessões. Tudo isso depende muito da gravidade da sua lesão. Depende do estágio, como você chegou. Por exemplo, aqui às vezes eu recebo muitos pacientes que vêm ali com meses depois de outras fisioterapias, de outros procedimentos. Aí é que fica mais difícil. Por quê? Porque fica mais lento, mais longo esse tratamento. É o contrário de você terminar a cirurgia, o médico liberou fisioterapia, chegou. Aí você chegou novo, como eu digo, né? Dá pra gente desenvolver um plano de tratamento mais adequado e mais rápido. Agora, se você já passou por diversos outros profissionais e rigidez no tornozelo, fica mais longo o seu tratamento e, logicamente, um pouco mais difícil, né? Às vezes precisando passar por outras reavaliações médicas e etc. Mas não é impossível. É possível, sim, restaurar a amplitude de movimento, logicamente, depende de vários fatores. Gravidade, como eu citei, seus hábitos de vida, por isso que tem que fazer a anamnese, né? Aquela consulta que eu falei, a consulta inicial. Falar em consulta, se você está em Natal e precisa de fisioterapia, o link está aqui abaixo na descrição, ou você entra em contato no nosso WhatsApp. Tá aí, a estratégia para você, tá bom? Então, primeiro momento vai ser primordial aqui na PhysioRunner, não tem jeito, consulta de avaliação, para que a gente possa entender o seu caso, a gente discutir e ali eu possa desenvolver o seu plano de tratamento. Depois, aí a gente inicia as sessões de fisioterapia adequadas para você, tá bom? Então, o edema, ele vai surgir justamente devido a esse tempo das musculaturas paradas e essa ativação, né, da parte circulatória, da parte linfática, é que vai ajudar a diminuir o inchaço, além de técnicas específicas para tratar o processo inflamatório, né, que pode ocorrer na região talocrural, né? Então isso aí precisa ser bem liberado, alongamentos adequados das musculaturas para que você possa sair sem dor e sem grandes dificuldades para pisar e daqui a pouco largar essa muleta aí, tá bom? Então, gente, se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí abaixo nos comentários. Então não esquece de se inscrever. Clica aí no botão de inscreva-se, clique no botão de hypar, deixa o seu gostei e seja membro aqui da PhysioRunner também, para que você possa ter prioridade em lives e assistir os nossos vídeos que são exclusivos para membros, tá bom? Então, clica aí no botão seja membro e vem fazer parte aí da nossa comunidade apoiando o nosso canal. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui, tchau!